Meu nome é Amber Mitchell, tenho 28 anos e, no mês passado, vi minha madrasta, Patrícia, me impedir de ir ao funeral do meu pai. Papai era meu melhor amigo depois que mamãe faleceu. Patrícia garantiu que eu não pudesse me despedir quando me impediu de ir à leitura do testamento com aquele sorriso maroto, dizendo: esta reunião é apenas para herdeiros nomeados no testamento. Ela não fazia ideia do que eu carregava na bolsa. O advogado abriu meu arquivo e Patrícia ficou pálida como um fantasma. Se você já lidou com familiares tóxicos tentando roubar o que lhe pertence por direito, curta e inscreva-se. Eu adoraria saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo, enquanto compartilho como lutei pelos verdadeiros desejos do meu pai. Meu pai, Robert Mitchell, era minha âncora neste mundo. Depois que minha mãe morreu de câncer de mama, quando eu tinha 15 anos, éramos só eu e meu pai contra o mundo. Ele era um empreendedor imobiliário de sucesso em Boston. Tendo construído sua empresa do zero depois de se formar na faculdade, meu pai trabalhava duro, mas sempre reservava um tempo para mim. Todos os domingos de manhã, tínhamos nossa tradição especial. Velejávamos em seu pequeno barco no porto de Boston quando o tempo permitia e depois tomávamos um brunch no Arborview Café, onde conversávamos por horas. Ele ouvia meus problemas de adolescente com a paciência de um santo, oferecendo uma sabedoria que parecia se tornar ainda mais valiosa à medida que eu crescia. Amber, ele dizia, confie sempre na sua intuição. Sua mãe tinha os melhores instintos que já conheci, e você herdou isso dela. Quando eu tinha 19 anos e estava no segundo ano da faculdade, meu pai conheceu Patrícia Winters em um evento beneficente. Ela era atraente, charmosa e parecia genuinamente interessada nele. Fiquei feliz pelo papai. Depois de 4 anos de luto pela mamãe, ele merecia um pouco de felicidade. Mas Patrícia veio com uma bagagem. Ela tinha 2 filhos, Mason, que tinha 17 anos na época, e Lindsay, que tinha 15. Desde o nosso primeiro encontro, algo parecia estranho. Eles sorriam muito abertamente, riam alto demais das piadas do papai e seus olhos se demoravam demais nos móveis caros da nossa casa. Mesmo assim, eu tentei. Tentei mesmo. Convidei Lindsay para um café e tentei conversar com Mason sobre seus planos para a faculdade. Papai estava se apaixonando perdidamente por Patrícia, e eu queria apoiar a felicidade dele. Eles só precisam de um tempo para se aquecer, papai me garantiu quando mencionei a frieza que sentia deles. Eles também perderam o pai, sabe? Bem, não exatamente. Ele os abandonou, o que pode ser pior. O casamento aconteceu rapidamente, apenas 6 meses depois de se conhecerem. Fiquei ao lado do papai como sua madrinha, forçando um sorriso enquanto Patrícia recitava votos de honestidade e devoção que, de alguma forma, soaram vazios aos meus ouvidos. As mudanças aconteceram imediatamente depois que eles se mudaram para nossa casa. Fotos da minha mãe, que sempre ocuparam lugares de honra, começaram a desaparecer, substituídas por retratos de Patrícia e seus filhos. Heranças de família foram reorganizadas ou guardadas para dar lugar aos gostos modernos de Patrícia. Os brunches de domingo diminuíram. Primeiro, Patrícia criava conflitos convenientes. Ah, Robert, você esqueceu que os Hendersons virão aqui hoje? Ou a Mason tem um jogo e todos nós, como família, devemos torcer por ele. Quando conseguíamos passar o tempo só de pai e filha, Patrícia ligava várias vezes com emergências inventadas. Certa vez, ela ligou 8 vezes porque não conseguia encontrar a chave reserva da casa de férias, só para o papai voltar para casa e encontrá-la exatamente onde sempre esteve. Enquanto isso, Mason e Lindsay tratavam a casa e o dinheiro do meu pai como se fossem seus direitos de nascença. Mason destruiu 2 carros no primeiro ano de carteira, e papai o substituiu sem reclamar. Lindsay estourou o limite do cartão de crédito para fazer compras, e meu pai pagou as contas discretamente. Eu escolhi um caminho diferente. Embora meu pai se oferecesse para pagar meus estudos e despesas de moradia, insisti em trabalhar durante a faculdade. Contratei empréstimos estudantis modestos e trabalhei em empregos de meio período, não porque não apreciasse a generosidade do meu pai, mas porque valorizava a independência. Você é tão teimosa, igualzinha à sua mãe, dizia meu pai com um sorriso orgulhoso. Ela também nunca quis esmola. Depois de me formar em marketing, consegui um emprego em uma empresa de tecnologia em Seattle. A distância doía, mas mantivemos nossa relação próxima com ligações diárias e visitas mensais. Durante essas visitas, notei mudanças sutis no meu pai.
Ele parecia cansado, menos animado. Quando eu expressava preocupação, Patrícia interrompia: ele está bem, Amber. Pare de ser tão dramática. É só a idade que o está deixando um pouco mais lento. No último ano, a saúde do meu pai piorou mais rapidamente. Ele desenvolveu problemas cardíacos e sua estrutura, antes robusta, emagreceu. Durante minhas consultas, notei que sua medicação parecia mudar com frequência e ele frequentemente parecia desorientado. Na minha última visita, há 3 meses, meu pai pediu a Patrícia que nos desse um pouco de privacidade. Quando ela saiu relutante do quarto, ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Amber, preciso te contar uma coisa importante, sussurrou, olhando rapidamente para a porta. Tenho feito mudanças, consertado as coisas. Se alguma coisa acontecer comigo, fale com a Eleanor no escritório. Ela tem algo para você. Patrícia voltou antes que ele pudesse explicar melhor, carregando um copo d'água e comprimidos para o papai. Hora do seu remédio, Robert, disse ela docemente, mas seus olhos estavam frios quando se voltaram para mim. Essa foi a última conversa de verdade que tive com meu pai. Eu ligava todos os dias, como sempre, mas cada vez mais Patrícia atendia e dizia que ele estava descansando ou que não podia atender o telefone. Quando eu finalmente falava com ele, ele parecia confuso, com as palavras arrastadas. Planejei voltar para Boston no mês seguinte para visitá-lo pessoalmente, mas não tive a oportunidade. A ligação chegou numa terça-feira à noite. Eu estava trabalhando até tarde, finalizando uma campanha de marketing, quando meu celular tocou com o número do Mason. Isso era incomum. Meu meio-irmão raramente me contatava diretamente. Seu pai está no hospital, disse-lhe sem rodeios. Mamãe me pediu para te ligar. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele está bem? Não sei os detalhes. Mamãe só pediu para te avisar que ele está no Hospital Geral de Boston. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Reservei o primeiro voo para Boston, um voo noturno com partida em 3 horas. Fiz as malas de qualquer jeito, com a mente a mil com os piores cenários. O voo de 5 horas pareceu durar dias, e minha ansiedade aumentava a cada minuto. Quando finalmente cheguei ao Boston General Hospital às 7 horas, corri para o balcão de informações. Robert Mitchell, eu disse, sem fôlego. Ele foi internado ontem. Sou filha dele. A recepcionista me encaminhou para a unidade de terapia intensiva cardíaca no 4º andar. Assim que as portas do elevador se abriram, avistei Patrícia e seus filhos na sala de espera. Patrícia estava impecavelmente vestida, como sempre, sem um fio de cabelo fora do lugar, apesar da suposta emergência. Patrícia, como ele está? O que aconteceu? Perguntei, aproximando-me. Ela se levantou, posicionando-se entre mim e o corredor que levava aos quartos dos pacientes. Amber, você não precisava vir até aqui. Claro que sim. Ele é meu pai. Preciso vê-lo. A expressão de Patrícia endureceu. Os médicos estão permitindo apenas a presença da família imediata neste momento. Robert precisa de descanso, não de cenas emocionais. Senti como se tivesse levado um tapa. Sou da família dele. Sou filha dele. Os médicos foram muito específicos, insistiu ela, com a voz transbordando falsa compaixão. Só para a família por enquanto. Ligaremos se houver alguma mudança. Lindsay deu um sorriso irônico atrás da mãe, enquanto Mason pelo menos teve a decência de parecer desconfortável. Aproximei-me do posto de enfermagem e expliquei que era filha de Robert Mitchell e precisava vê-lo. A enfermeira-chefe pareceu confusa. A esposa do paciente indicou que os únicos filhos dele já estavam aqui, disse ela, olhando para Patrícia. Aquela é a esposa dele, mas eu sou filha do primeiro casamento dele, expliquei, frustrada. Por favor, só preciso ver meu pai. A enfermeira parecia dividida, presa numa disputa familiar da qual não queria participar. Deixe-me falar com a senhora Mitchell e o médico, disse ela finalmente. Esperei horas. Patrícia e os filhos tinham permissão para entrar e sair do quarto do papai, enquanto eu permanecia na sala de espera. Finalmente, um médico se aproximou de mim. Senhorita Mitchell, entendo que haja alguma confusão sobre as visitas. Expliquei a situação, e ele assentiu com simpatia.
Seu pai está fortemente sedado neste momento. O estado dele é grave, mas estável. Estamos monitorando a função cardíaca dele. Permitirei uma breve visita, mas ele provavelmente não estará consciente. O alívio tomou conta de mim, mas durou pouco. Enquanto o médico me levava para o quarto do meu pai, Patrícia apareceu e o puxou de lado para uma conversa em voz baixa. Quando ele voltou, seu comportamento havia mudado. Peço desculpas, mas a senhora Mitchell me informou que seu pai declarou explicitamente que não queria visitas de ninguém de fora da casa durante esta hospitalização. Como seu representante médico, devemos respeitar as decisões dela em relação a visitas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso não é verdade. Meu pai jamais diria isso. Por favor, só 5 minutos. O médico se desculpou novamente, mas permaneceu firme. A segurança do hospital foi chamada quando me recusei a sair do andar. Humilhado e desesperado, fui escoltado até o saguão. Nos 3 dias seguintes, tentei de tudo. Cheguei em turnos diferentes, na esperança de encontrar funcionários mais compreensivos. Esperei no estacionamento para ver os médicos saindo. Liguei para a administração do hospital. Nada funcionou. Patrícia havia bloqueado completamente o acesso. No 4º dia, uma enfermeira chamada Raquel se aproximou de mim no refeitório do hospital. Você é filha do Robert Mitchell, certo? Perguntou ela baixinho, sentando-se à mesa. Sim. Você tem cuidado dele? Como ele está? Ela olhou ao redor antes de falar. Eu não deveria estar falando com você, mas algo não parece certo nesta situação. Seu pai tem perguntado por você. Meu coração disparou. Ele está consciente? A Patrícia contou para todo mundo que ele estava em coma. Raquel balançou a cabeça. Ele tem períodos de consciência. Está fraco, mas lúcido às vezes. Ontem, ele perguntou especificamente sobre a filha, Amber. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você pode me ajudar a vê-lo? Vou tentar. Estou trabalhando amanhã à noite. Venha às 23 horas, quando o horário de visitação termina e o andar está mais tranquilo. Não posso prometer nada, mas tentarei te atender rapidamente. Naquela noite, mal dormi, agarrada à esperança de finalmente ver meu pai. Mas às 6 horas da manhã, um número que eu não reconheci tocou. Senhorita Mitchell, aqui é o Dr. Kaplan, do Hospital Geral de Boston. Lamento informar que seu pai faleceu há cerca de 1 hora. O mundo parou. O quê? Não, isso não pode estar certo. Ele estava estável. A enfermeira disse que ele sofreu uma parada cardíaca grave nas primeiras horas. Tentamos reanimação, mas não tivemos sucesso. Lamento muito a sua perda. Nunca pude me despedir. Nunca pude dizer a ele que o amava uma última vez, e Patrícia garantiu que seria assim. Os preparativos do funeral foram totalmente controlados por Patrícia. O funeral foi marcado para uma funerária de luxo, e não para a pequena capela onde o funeral da minha mãe havia sido realizado, onde meu pai sempre disse que queria seu próprio funeral. Quando cheguei ao local do funeral, um acompanhante me indicou um assento no fundo, longe da seção de familiares, onde Patrícia, Mason e Lindsay estavam sentados na primeira fila. Observei cada pessoa se aproximar deles com condolências, muitas me olhando confusas. Alguns dos amigos mais antigos do meu pai fizeram questão de vir sentar-se comigo ou apertar meu ombro em apoio silencioso. Durante o elogio fúnebre, Patrícia se retratou como a esposa dedicada que cuidou do meu pai durante a doença. Ela falou da família unida deles, sem nunca me reconhecer pelo nome. Quando chegou a hora de ver o corpo, o irmão de Patrícia se colocou fisicamente à minha frente. Família em primeiro lugar, disse-lhe friamente. Quando me permitiram aproximar, estavam fechando o caixão. Meu último vislumbre do meu pai foi parcial e apressado. Na recepção posterior, ouvi Patrícia conversando com um homem que reconheci como seu advogado, Gregory Harrison. Prosseguiremos com a leitura na terça-feira, disse ele. Tenho toda a papelada em ordem. Ótimo, respondeu Patrícia. Robert foi muito específico sobre seus desejos. Tudo está resolvido exatamente como deveria ser. A satisfação presunçosa em sua voz me embrulhou o estômago. Saí cedo da recepção, dirigindo em lágrimas de volta para o hotel.
Nunca me senti tão sozinha, tão derrotada. Papai tinha ido embora, e Patrícia tinha vencido. Ela conseguiu me salvar dos últimos dias dele e estava claramente confiante sobre o que aconteceria a seguir. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Eu havia perdido não apenas meu pai, mas também meu último elo com a família que eu um dia conheci. Mal sabia eu que meu pai havia previsto o comportamento de Patrícia e posto em prática um plano que mudaria tudo. 3 dias após o funeral, eu ainda estava hospedada no Hampton Inn, perto da minha casa de infância. Incapaz de me obrigar a voltar para Seattle, tirei uma licença do trabalho por luto, mas não tinha nenhum plano real além disso. O vazio dentro de mim dificultava pensar além de cada hora dolorosa. Uma batida na porta do meu quarto de hotel me assustou. Eu não esperava ninguém, e os aliados de Patrícia deixaram claro que eu não era bem-vindo em Boston. Quando abri a porta, encontrei Eleanor Davis, assistente executiva do meu pai há 15 anos, parada ali, com um ar nervoso. Eleanor, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para o corredor antes de responder. Posso entrar, Amber? Eu não deveria ser vista aqui. Dei um passo para o lado para deixá-la entrar, a confusão substituindo temporariamente minha tristeza. Eleanor sempre foi gentil comigo, mas não éramos particularmente próximas. Uma vez lá dentro, ela tirou um pacote de sua bolsa grande. Era um envelope pardo lacrado com cera vermelha, com a marca do anel de sinete do meu pai, o mesmo que pertencera ao avô dele. Seu pai me deu isso há 6 meses, explicou Eleanor, entregando-me o pacote. Ele me fez prometer que entregaria pessoalmente a você se algo acontecesse com ele. Ele foi bem específico ao dizer que não deveria ser enviado por correio ou mensageiro e que ninguém mais deveria saber. Minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. Ele disse o que era? Eleanor balançou a cabeça. Só que era importante e que você entenderia o que fazer. Ela olhou para o relógio. Preciso ir. Patrícia tem estado no escritório todos os dias desde que seu pai morreu, revisando os arquivos dele. Ela demitiu 2 pessoas ontem. Depois que Eleanor foi embora, fiquei olhando para o pacote, com medo do que pudesse conter, mas desesperado para me conectar com meu pai uma última vez. Finalmente, rompi o lacre de cera e abri o envelope. Dentro havia 3 itens: uma carta escrita à mão em papel timbrado pessoal do meu pai, um documento legal em um envelope lacrado marcado com o logotipo da Harrington & Associates, que não era o escritório de advocacia habitual do meu pai, e uma pequena chave presa com fita adesiva a um cartão com o endereço e o número da caixa postal do First National Bank. Com as mãos trêmulas, desdobrei a carta do meu pai. Minha querida Amber, começava. Se você está lendo isto, então meus piores medos se concretizaram. Sinto muito pela dor que você deve estar sentindo e sinto ainda mais por não poder estar aqui para confortá-la. Cometi um erro terrível ao confiar em Patrícia. Ao longo do último ano, notei padrões perturbadores em seu comportamento, objetos desaparecendo, documentos sendo movidos, medicamentos me fazendo sentir pior em vez de melhor, meus velhos amigos repentinamente indesejados em nossa casa. A princípio, descartei essas preocupações como paranoia. Mas então encontrei evidências de que Patrícia estava em contato com o ex-marido, aquele que ela alega ter abandonado. A realidade, como descobri, é bem diferente. Atualizei meu testamento há 6 meses com um novo escritório de advocacia. Patrícia não sabe disso. O documento anexo é uma cópia deste testamento, registrado no estado. A chave é um cofre com provas que você pode precisar caso Patrícia conteste o testamento, como suspeito que ela fará. Também contém itens pessoais que eu queria garantir que chegassem até você. Eu tinha planejado confrontar Patrícia assim que reunisse evidências suficientes, mas minha saúde piorou mais rápido do que o esperado. Receio que meu tempo esteja se esgotando. Lembre-se de que eu te amo, Amber. Você foi a maior alegria da minha vida. Sua mãe ficaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Com todo o meu amor, pai. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu lia suas palavras, uma mistura de tristeza e vingança me invadindo. Papai sabia, ele tinha visto através da fachada de Patrícia e tomado medidas para proteger a mim e seu legado. O documento legal lacrado era de fato um testamento, datado de apenas 6 meses antes e autenticado por testemunhas que eu não reconheci. Não o abri, mantendo o lacre oficial intacto. Na manhã seguinte, fui ao First National Bank. Depois de verificar minha identidade e a chave,
o gerente do banco me acompanhou até o cofre e me deixou sozinho com o cofre. A caixa continha vários itens. Primeiro, outra carta do meu pai explicando cada evidência. Depois, havia fotografias tiradas por um investigador particular mostrando Patrícia se encontrando com um homem que meu pai identificou como seu suposto ex-marido. Havia também fotos do mesmo homem visitando a casa do meu pai quando ele estava em viagens de negócios. Mais perturbadores eram os registros financeiros que mostravam transferências incomuns das contas pessoais do meu pai para contas offshore vinculadas ao irmão de Patrícia. Havia também cópias dos prontuários médicos do meu pai, com anotações manuscritas questionando mudanças em suas receitas que coincidiam com as idas de Patrícia à farmácia. Um pendrive continha gravações de áudio do escritório em casa do meu pai, capturando conversas entre Patrícia e seus filhos, discutindo como gastariam a herança depois que o velho se fosse. Em uma gravação particularmente assustadora, Patrícia instruiu Mason a garantir que o pai tomasse todos os remédios enquanto ela estivesse fora no fim de semana. Certifique-se de que ele tome os comprimidos azuis primeiro, ela disse. Eles o deixam sonolento para que ele não se preocupe com os outros. O documento final era uma cronologia escrita à mão que meu pai havia criado, acompanhando o declínio de sua saúde em relação às ações de Patrícia. Ele notou um aumento da fadiga e da confusão depois que Patrícia insistia em preparar suas refeições e administrar sua medicação. Ao rever tudo, um quadro assustador surgiu. Meu pai não havia sido apenas explorado financeiramente. Ele havia sido sistematicamente isolado e possivelmente abusado medicamente. A questão que me assombrava era se Patrícia havia apenas explorado sua doença ou, na verdade, acelerado seu declínio. Com as mãos trêmulas, guardei as evidências na mochila. Papai havia me fornecido tudo o que eu precisava para desafiar Patrícia. Agora eu precisava encontrar o momento certo para usá-las. Chegou o dia da leitura do testamento. Eu não tinha sido notificado oficialmente, mas o velho amigo do meu pai, Walter Bennett, que havia sido advogado do meu pai por décadas antes de ser inexplicavelmente demitido por Patrícia 3 meses antes, me avisou sobre a hora e o local. Tem alguma coisa ruim nessa situação toda, Amber, Walter me dissera enquanto tomávamos café no dia anterior. Robert jamais te tiraria dos arranjos finais dele. E trocar de advogado depois de 30 anos de amizade? Não faz sentido. Cheguei ao escritório da Harrison & Powell pontualmente às 14 horas. A recepcionista pareceu surpresa quando dei meu nome. Senhorita Mitchell, a senhora não está na lista para esta reunião, disse ela após verificar o computador. Sou filha de Robert Mitchell. Devo estar presente na leitura do testamento dele. Mantive a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. Ela fez um telefonema, falando em voz baixa, e então me mandou esperar. Poucos minutos depois, o próprio Gregory Harrison emergiu da sala de conferências. Senhorita Mitchell, isso é um pouco constrangedor, mas a leitura já começou. A senhora Mitchell indicou que a senhora sabia que não participaria dos procedimentos. Mantive minha posição. Como filha do Sr. Mitchell, tenho o direito de estar presente independentemente do conteúdo do testamento. Harrison pareceu desconfortável, mas assentiu relutantemente. Muito bem. Por favor, siga-me. Quando entrei na sala de conferências, o rosto de Patrícia demonstrava choque, depois raiva e, por fim, uma presunção serena. Mason e Lindsay estavam sentados um de cada lado dela, junto com o irmão de Patrícia e sua assistente pessoal. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Patrícia, sem nem mesmo me olhar diretamente. Como filha do Sr. Mitchell, a senhorita Mitchell pediu para estar presente, explicou Harrison. Patrícia deu um suspiro teatral. Esta reunião é apenas para os herdeiros nomeados no testamento, o que não acontece com Amber. Robert foi muito claro sobre seus desejos. A certeza calma em sua voz fez meu sangue ferver, mas mantive a compostura. Eu não tinha chegado tão longe para perder o controle agora. Entendo que esteja de luto, Patrícia, mas tenho o direito de ouvir os desejos do meu pai diretamente, mesmo que ele tenha decidido me deserdar. Minha voz era firme, sem revelar a turbulência interior. Harrison pareceu aliviado com meu tom sensato. Talvez possamos prosseguir. Como eu estava dizendo, o testamento datado de 15 de janeiro deste ano estipula que todo o patrimônio de Robert Mitchell, com exceção de itens pessoais específicos listados no apêndice A, será transferido para sua esposa, Patrícia Mitchell,
tendo como beneficiários secundários os filhos dela, Mason e Lindsay Winters. Patrícia me lançou um olhar triunfante, que respondi com um pequeno sorriso cúmplice que pareceu perturbá-lo um pouco. Harrison continuou lendo o documento, detalhando o vasto patrimônio que meu pai havia acumulado, a casa da família avaliada em 2,8 milhões de dólares, ações de sua empresa avaliadas em aproximadamente 12 milhões de dólares, carteiras de investimentos, propriedades de férias e diversas coleções pessoais de arte e antiguidades. Quando ele terminou, Patrícia colocou a mão sobre o coração. Robert sempre cuidou de nós. Ele sabia o que era melhor para a família. Alguma pergunta? Perguntou Harrison, olhando ao redor da sala. Enfiei a mão na bolsa e retirei o documento lacrado que Eleanor havia entregado. Na verdade, acredito que houve um engano. Todos os olhares se voltaram para mim enquanto eu me levantava e caminhava até a posição de Harrison à cabeceira da mesa. Coloquei o documento diante dele. O que é isso? Perguntou ele, franzindo a testa para o selo desconhecido do escritório de advocacia. Este é o testamento mais recente do meu pai, assinado e arquivado na comunidade de Massachusetts há 6 meses. Patrícia se levantou de um salto. Isso é ridículo. Robert teria me contado se tivesse atualizado o testamento. Harrison examinou o documento cuidadosamente, rompendo o lacre e lendo as primeiras páginas. Sua expressão mudou de ceticismo para preocupação. Este parece ser um testamento legalmente executado, datado mais recentemente do que aquele que estávamos discutindo. Traz a assinatura do Sr. Mitchell, que eu reconheço, e depoimentos de testemunhas adequados. Ele olhou para Patrícia. Senhora Mitchell, a senhora tinha conhecimento deste documento? O rosto de Patrícia perdeu a cor. Isso é absurdo. Deve ser uma falsificação. Harrison continuou examinando o documento. Ele contém uma cláusula que revoga especificamente todos os testamentos e codicilos anteriores. Se for autêntico, substituirá o testamento que estávamos revisando. Leia, eu disse baixinho. Harrison pigarreou e começou a ler. O Novo Testamento pintava um quadro muito diferente dos desejos do meu pai. Patrícia e seus filhos recebiam modestos fundos fiduciários que lhes pagavam uma mesada razoável, mas não lhes davam controle sobre o principal. A casa da família seria vendida, e a renda seria destinada à criação de uma fundação de caridade em nome da minha mãe. A maior parte do patrimônio, incluindo o controle acionário da Mitchell Development Corporation, foi deixada para mim, com instruções específicas sobre a continuidade do legado de desenvolvimento ético e doações de caridade do meu pai. A cláusula mais condenatória perto do final era: caso minha morte ocorra em circunstâncias que possam ser consideradas suspeitas ou prematuras, ordeno que meu executor autorize uma investigação completa, incluindo relatórios toxicológicos e uma revisão de todo o meu tratamento médico nos meses anteriores à minha morte. O rosto de Patrícia se contorceu de raiva. Isso é mentira, uma completa invenção. Ela se virou para os filhos. Diga a eles que seu pai jamais faria isso conosco. Mason parecia atordoado, enquanto Lindsay começou a chorar dramaticamente. Harrison levantou a mão. Senhora Mitchell, por favor. Este documento contém o selo do tabelião e testemunhas. Parece ter sido protocolado no estado. Se a senhora o contestar, precisaremos recorrer aos canais legais adequados. Contestar? Eu vou destruir. Robert me amava. Ele jamais teria feito isso pelas minhas costas. A compostura cuidadosamente mantida por Patrícia havia evaporado completamente. Aquela garota ingrata o virou contra mim. Depois de tudo que fiz por ele. O irmão tentou acalmá-la, mas ela o dispensou com violência. Senhora Mitchell, disse Harrison com firmeza, devo informá-la de que explosões dessa natureza não ajudarão sua posição se a senhora decidir contestar este testamento. A linguagem aqui é bastante clara, e há instruções adicionais seladas sobre potenciais investigações sobre a morte do Sr. Mitchell. À menção de investigações, Patrícia ficou imóvel. Seus olhos se voltaram para a porta como se estivesse calculando uma rota de fuga. Permaneci calmo, observando a cena se desenrolar exatamente como meu pai havia previsto. Patrícia, acho que nós duas sabemos que o papai te viu no final. Esta é a mensagem final dele para você. Você não sabe de nada, sibilou ela. Seu pai era um velho confuso. Ele não sabia o que estava assinando.
Harrison, agora visivelmente incomodado com o rumo da conversa, interrompeu: acredito que devemos adiar esta reunião até que possamos verificar a autenticidade deste novo documento. Embora eu deva observar que ele parece estar em ordem e que a empresa listada é respeitável. Verificar? Não há nada para verificar. Sou a esposa dele. Patrícia juntou seus pertences freneticamente. Esta reunião acabou. Meu advogado entrará em contato. Ela correu em direção à porta, parando apenas para me dizer as últimas palavras. Isso não acabou, Amber. Os filhos a seguiram para fora, e Mason me olhou com uma expressão indecifrável. A sala ficou em silêncio após a saída deles. Harrison suspirou profundamente. Senhorita Mitchell, peço desculpas pela confusão. Eu não tinha conhecimento deste testamento atualizado. Entendo, eu disse. Meu pai previu as ações de Patrícia. Por isso, tomou precauções. Enquanto eu juntava meus pertences, senti uma estranha sensação de calma. Papai havia se manifestado do além-túmulo para me proteger e expor a verdadeira natureza de Patrícia. A batalha estava longe de terminar, mas a primeira vitória decisiva foi minha. O resultado imediato da leitura do testamento foi um caos. Patrícia se recusou a desocupar a casa da família, conforme exigido pelo testamento recém-descoberto, alterando os códigos de segurança e instruindo a equipe a não me admitir em hipótese alguma. Meu celular se encheu de mensagens de texto mordazes da Patrícia, alternando entre ameaças e tentativas de me manipular sobre o estado mental do meu pai quando ele assinou o Novo Testamento. O irmão dela, em quem eu nunca havia confiado, deixou mensagens de voz ameaçadoras sugerindo que eu recuasse antes que as coisas piorassem. Fiz o check-out do hotel e me mudei para outro com um nome falso, incomodado com a intensidade da reação de Patrícia. No dia seguinte, me encontrei com Caroline Lawson, advogada especializada em testamento contestado e fraude patrimonial. Seu pai foi inteligente, disse Caroline após analisar os documentos. Ao criar um novo testamento com um escritório independente e protocolá-lo no Estado, ele estabeleceu uma posição jurídica sólida. Patrícia pode contestá-lo, mas precisará provar que ele não estava em sã consciência ao assiná-lo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, garantia ela. A questão é, até onde Patrícia foi? Esses registros médicos sugerem que ela pode ter adulterado a medicação dele. A expressão de Caroline ficou séria. Se isso for verdade, estamos falando de possíveis acusações criminais além da contestação do testamento, mas será difícil provar isso. Desenvolvemos uma estratégia para fazer valer o testamento e, ao mesmo tempo, reunir mais evidências sobre as ações de Patrícia. Caroline entrou com um pedido de emergência para congelar todos os bens do espólio e remover Patrícia do cargo de executora testamentária, citando a linguagem explícita do Novo Testamento e as evidências preocupantes do cofre. Enquanto isso, Patrícia lançou uma campanha de difamação entre o círculo social do meu pai. Ela contava a todos que a ouvissem que eu havia manipulado meu pai em declínio, aproveitando-me da dor dele pela morte recente de um amigo para convencê-lo a mudar o testamento. Amber sempre se ressentiu de mim, ouvi ela dizer aos membros do clube de golfe do meu pai. Ela não conseguia aceitar que Robert tivesse encontrado a felicidade novamente depois da morte da mãe dela. Ela o envenenou contra sua nova família. A ironia de ela usar a palavra envenenado não me passou despercebida. Uma semana após a leitura do testamento, voltei ao meu quarto de hotel e encontrei a porta entreaberta. Com o coração acelerado, liguei para a segurança do hotel antes de entrar. O quarto havia sido revistado, itens movidos e reorganizados. O mais preocupante era que as cópias dos registros médicos do meu pai estavam desaparecidas, embora eu, felizmente, tivesse guardado os originais em um local seguro. As imagens de segurança do hotel mostravam um homem uniformizado de manutenção entrando no meu quarto, mas seu rosto nunca ficou claramente visível para a câmera. O gerente do hotel se desculpou, mas pouco pôde fazer além de trocar de quarto e reforçar a segurança. Naquela noite, recebi uma mensagem surpreendente do Mason: preciso conversar. Não com a mamãe. Amanhã, às 10 horas, no Plaza Café. Eu estava receoso de uma armadilha, mas curioso o suficiente para concordar, escolhendo um local público e chegando cedo para garantir que não me armassem uma cilada. Mason chegou sozinho, parecendo cansado e em conflito. Não sei mais no que acreditar, admitiu depois de pedir um café. A mamãe está desmoronando.
Ela está bebendo o dia todo, fazendo ligações desesperadas e queimando documentos no quintal. Queimando documentos, inclinei-me para a frente. Que tipo de documentos? Ele deu de ombros. Não sei exatamente. Questões financeiras, eu acho. Ela nos mandou embora, Lindsay e eu, quando percebeu que estávamos de olho. Mas olha só, o problema é que encontrei os comprimidos no banheiro dela, frascos de remédio com o nome do seu pai, mas com os rótulos parcialmente arrancados. Meu sangue gelou. Mason, você entende o que isso pode significar? Ele assentiu, miserável. Eu não sou idiota, Amber. Ela é minha mãe. Mas Robert foi bom para nós, e se ela fez alguma coisa com ele? Ele parou de falar, incapaz de completar o pensamento. Você precisa contar para a polícia, insisti. Não posso. O medo brilhou em seu rosto. Mas também não vou mentir por ela, se chegar a esse ponto. Quando Mason estava saindo, ele fez uma pausa. Lindsay também quer falar com você. Ela está mais confusa do que eu. Mamãe sempre a controlou, mas ela realmente amava Robert. 2 dias depois, encontrei Lindsay em um pequeno café do outro lado da cidade. Ao contrário de sua aparência polida de sempre, ela parecia desgrenhada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. É verdade? Perguntou ela sem rodeios. A mamãe realmente ficou de fora do testamento real? Não totalmente, expliquei. Papai criou fundos fiduciários para todos vocês. Vocês serão sustentados, mas não com as quantias totais que ela esperava. O rosto de Lindsay se contraiu. Ela me prometeu a casa de praia, disse que eu poderia ficar com ela depois que Robert morresse. Ela se conteve, parecendo horrorizada com as próprias palavras. Lindsay, quando ela começou a fazer essas promessas? Não sei. Talvez 1 ano atrás. Ela torceu um guardanapo nas mãos. Ela falou muito sobre o que faríamos depois, mas eu pensei que ela quisesse dizer depois que ele se aposentasse ou algo assim. Não achei que ela quisesse dizer. Estendi a mão para ela, mas ela se afastou. Eu preciso ir. Ela vai saber que falei com você. Apesar dos meus sentimentos complexos em relação aos meus meio-irmãos, senti compaixão por eles. Eles foram criados por Patrícia, moldados por seus valores e manipulações. Eles também foram vítimas, de uma maneira diferente. A situação se agravou drasticamente na semana seguinte. Patrícia apareceu sem ser convidada em um evento beneficente que meu pai apoiava anualmente, causando um escândalo quando me viu lá conversando com membros do conselho. Lá está ela, gritou Patrícia, apontando para mim do outro lado do salão lotado. A filha que abandonou o pai por anos e depois apareceu para roubar o dinheiro dele. A segurança a escoltou para fora enquanto ela continuava a gritar acusações. O incidente ganhou as páginas da sociedade local, trazendo publicidade indesejada à situação já complicada. Naquela noite, começaram as ameaças anônimas. Primeiro, uma mensagem de texto de um número desconhecido: afaste-se ou se arrependa. Depois, um e-mail com fotos minhas entrando e saindo do meu novo hotel, mostrando que eu estava sendo vigiado. Relatei tudo à polícia e à Caroline, que acelerou nossos procedimentos legais. Descobrimos que Patrícia havia contratado um notório advogado de sucessões, conhecido por suas táticas agressivas e por arrastar processos de espólio por anos. Ela está ganhando tempo, explicou Caroline, tentando forçar um acordo, tornando o processo tão desagradável e caro que você desista. Mas Patrícia havia subestimado tanto minha determinação quanto a visão do meu pai. Ao revisar os documentos pessoais do meu pai, descobri anotações sobre o casamento anterior de Patrícia. Meu pai havia contratado investigadores que descobriram algo chocante. Patrícia já havia se casado 2 vezes, e não uma, como alegara. Seu primeiro marido, um homem rico e idoso, morreu repentinamente de insuficiência cardíaca após apenas 3 anos de casamento. Patrícia herdou tudo, deixando os filhos de um casamento anterior sem nada. As circunstâncias eram perturbadoramente semelhantes à situação do meu pai. Ainda mais contundente, o investigador de Caroline descobriu que o suposto ex-marido de Patrícia, pai de Mason e Lindsay, nunca havia se divorciado dela. Eles haviam encenado uma separação enquanto mantinham um relacionamento, fato documentado nas fotos de vigilância encontradas no cofre.
A rede de mentiras era mais extensa do que meu pai imaginava. Patrícia não era apenas uma interesseira. Ela era uma vigarista experiente, com um padrão de mirar em homens ricos e mais velhos. A pergunta que me tirava o sono era se ela simplesmente esperou meu pai morrer naturalmente ou se havia facilitado o processo. A polícia finalmente se envolveu diretamente quando Patrícia violou a ordem de restrição temporária que eu havia obtido. Ela apareceu em um restaurante onde eu jantava com Eleanor, gritando acusações e tentando me confrontar fisicamente antes de ser contida pelos funcionários. Os policiais que atenderam a ocorrência tomaram depoimentos e, ao tomarem conhecimento da ordem judicial, levaram o assunto a sério. Quando escoltaram Patrícia para fora, ouvi um policial mencionar ao seu parceiro que ela cheirava a farmácia. As peças estavam se encaixando, mas Patrícia ainda tinha uma jogada desesperada pela frente. A data da audiência preliminar sobre o testamento contestado chegou 3 semanas após a leitura do testamento. O tribunal estava tenso enquanto Caroline e eu encarávamos Patrícia e seu advogado do outro lado do corredor. Mason estava sentado atrás da mãe, mas Lindsay estava visivelmente ausente. A juíza Rio Alcote, uma mulher austera na casa dos 60 anos com reputação de eficiência e objetividade, analisou os autos antes de se dirigir ao tribunal. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que tenho tolerância zero com o tipo de comportamento descrito nestes relatórios, disse ela, olhando diretamente para Patrícia. Assédio, intimidação e violação de ordens judiciais não ajudarão em nada o seu caso, Sra. Mitchell. O advogado de Patrícia, Martin Drake, levantou-se suavemente. Meritíssimo, meu cliente nega qualquer assédio. São apenas desentendimentos familiares exagerados em um momento de luto. O juiz Alcote permaneceu impassível. Guarde isso para seus argumentos, advogado. Vamos tratar dos testamentos conflitantes. O processo começou com Drake apresentando seu caso de que o testamento de janeiro era válido e que o testamento posterior era falsificado ou assinado sob influência indevida. Seus argumentos eram refinados, mas escassos em evidências. Quando chegou a vez de Caroline, ela metodicamente demoliu a posição deles. Apresentou os depoimentos das testemunhas do testamento mais recente, a confirmação do tabelião e os registros estaduais. O mais prejudicial foi o depoimento de Walter Bennett, advogado de longa data do meu pai. Robert me ligou há cerca de 7 meses, testemunhou Walter. Ele expressou preocupação com o comportamento da esposa e pediu recomendações de um advogado independente, pois desejava atualizar seu testamento sem o conhecimento da Sra. Mitchell. Ele estava em perfeito juízo e explicou seu raciocínio com clareza. Patrícia lançou um olhar furioso para Walter, que já havia sido convidado para jantar em sua casa. Ele a encarou com firmeza antes de continuar. Robert me disse que havia descoberto irregularidades financeiras e estava preocupado com seu tratamento médico. Ele acreditava que Patrícia o estava isolando deliberadamente da filha e dos amigos. Drake se opôs, alegando que se tratava de boato, mas o juiz aceitou o depoimento como prova do estado de espírito do meu pai ao alterar seu testamento. O momento mais surpreendente ocorreu quando Mason pediu para se dirigir ao tribunal. Patrícia sibilou para que ele se sentasse, mas ele se aproximou do banco das testemunhas mesmo assim. Sob juramento, Mason descreveu ter encontrado frascos de remédios escondidos nos pertences pessoais de Patrícia, ter ouvido discussões entre Patrícia e o ex-marido sobre acelerar as coisas e ter presenciado Patrícia me impedindo de ver meu pai no hospital. Robert foi bom para nós, concluiu Mason, com a voz embargada. Ele não merecia o que aconteceu com ele, e Amber não merece o que minha mãe está fazendo com ela agora. O rosto de Patrícia era uma máscara de fúria. Quando Drake a chamou para depor, ela já havia se recomposto, desempenhando o papel de viúva enlutada com habilidade e prática. Falou do declínio mental do meu pai, do meu suposto abandono quando me mudei para Seattle e da família feliz e unida que havia sido destruída pelo meu ciúme e ganância. Foi uma atuação convincente, mas desmoronou sob o interrogatório de Caroline. Usando a linha do tempo que meu pai havia criado, Caroline conduziu Patrícia por datas e eventos específicos, flagrando-a em múltiplas contradições. Sra. Mitchell, a senhora pode explicar por que disse ao tribunal que esteve com seu marido continuamente durante seus últimos dias, mas os registros do cartão de crédito mostram que você jantou no Chez Maurice com o Sr. James Winters na noite anterior à morte do Sr. Mitchell? Patrícia gaguejou. Aquela foi uma breve reunião de negócios. James é meu ex-marido. Estávamos discutindo as crianças.
O mesmo ex-marido que você alegou ter abandonado você e seus filhos? O homem que você disse a Robert Mitchell que nunca mais queria ver? Caroline insistiu. Isso não é relevante para este processo, interrompeu Drake. Caroline virou-se para o juiz. Meritíssimo, isso demonstra diretamente a credibilidade e o padrão de fraude da Sra. Mitchell. O juiz concordou, e Caroline continuou sua análise metódica do depoimento de Patrícia. Ao terminar, Patrícia estava visivelmente abalada, sua fachada cuidadosamente construída rachando. Quando todos os argumentos foram concluídos, a juíza Walcott fez apenas um breve recesso antes de retornar com sua decisão. Com base nas provas apresentadas, considero o testamento datado de 15 de julho válido e executável. O testamento anterior é, por meio deste, declarado revogado. A Sra. Mitchell é destituída do cargo de executora do espólio, e a Sra. Amber Mitchell é nomeada em seu lugar, conforme especificado no testamento válido. Patrícia ofegou audivelmente enquanto o alívio me invadia. O juiz continuou: além disso, estou encaminhando este caso ao Ministério Público para investigação de possível abuso, fraude e má conduta contra idosos. A Sra. Mitchell foi ordenada a desocupar a residência da família em 48 horas e entregar todos os registros financeiros relacionados às contas do Sr. Mitchell. Ao sairmos do tribunal, o detetive Liam Connelly, do Departamento de Polícia de Boston, se aproximou de nós. Senhorita Mitchell, gostaria de falar com a senhora sobre os registros médicos do seu pai. Nas semanas seguintes, a extensão total da farsa de Patrícia se revelou. A investigação policial revelou que Patrícia nunca havia se divorciado legalmente de seu segundo marido, James Winters, tornando seu casamento com meu pai potencialmente inválido. O mais preocupante foi que exames toxicológicos solicitados em amostras preservadas do sangue do meu pai no hospital mostraram níveis elevados de digoxina, um medicamento para o coração que não havia sido prescrito a ele. O cuidadoso castelo de cartas de Patrícia desmoronou completamente quando Lindsay, em um momento de remorso ou autopreservação, virou um diário no qual Patrícia havia registrado a medicação do meu pai, anotando quais combinações o tornavam mais obediente e esquecido. Patrícia foi indiciada criminalmente por fraude, abuso de idosos e cumplicidade em homicídio culposo. James Winters foi acusado de co-conspirador. Embora o processo judicial levasse meses ou até anos para ser totalmente resolvido, o reinado de terror de Patrícia estava efetivamente encerrado. A cobertura da mídia foi intensa e dolorosa. Manchetes como a viúva negra ataca novamente em trabalho detetive da filha revela trama mortal transformaram nossa tragédia familiar em entretenimento público. Recusei todos os pedidos de entrevista, concentrando-me em honrar o legado do meu pai e reconstruir o que Patrícia tentará destruir. Enquanto eu separava os pertences do meu pai na casa da família, agora vazia da presença de Patrícia, descobri tesouros que ela havia escondido, fotos da minha mãe que haviam desaparecido de exibição, cartas que eles escreveram um para o outro durante o namoro, até mesmo meus projetos de arte da infância que meu pai havia preservado cuidadosamente. Em seu escritório, atrás de um painel falso em sua estante que Patrícia aparentemente nunca havia descoberto, encontrei uma coleção de vídeos que meu pai havia feito ao longo dos anos. Alguns eram da minha infância. Outros eram reflexões mais recentes sobre sua vida e esperanças para o futuro. A mais recente datava de apenas 2 meses antes de sua morte. Amber, disse ele, olhando diretamente para a câmera, com um rosto magro, mas os olhos límpidos. Se você está assistindo, então as coisas aconteceram como eu temia. Quero que saiba que percebi meu erro com Patrícia e fiz tudo o que pude para proteger você e o que construímos juntos. Ele fez uma pausa, a emoção o dominando momentaneamente. Eu deveria ter confiado nos seus instintos sobre ela desde o começo. Você tem a sabedoria da sua mãe. Espero que possa perdoar minha tolice. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu assistia. Eu te perdoo, pai, sussurrei para a tela. Lembre-se do que importa, ele continuou. Não o dinheiro nem as propriedades, mas os valores que compartilhamos, integridade, compaixão, perseverança. Essas são a sua verdadeira herança, e ninguém jamais poderá tirá-las de você. Naqueles momentos, assistindo às últimas mensagens do meu pai, eu o sentia comigo novamente não apenas na memória, mas em espírito. Apesar dos esforços de Patrícia, ela não conseguiu destruir o vínculo entre nós. No final, o amor e a verdade prevaleceram. 6 meses após o confronto com Patrícia no tribunal, finalmente voltei para a casa da minha infância.
O processo de recuperação do espaço foi doloroso e, ao mesmo tempo, restaurador. Eu havia considerado vendê-lo, conforme especificado no testamento, mas após cuidadosa consideração e consulta com os advogados responsáveis pelo espólio, decidi manter a propriedade e converter parte da propriedade na sede da Fundação Elizabeth Mitchell, que leva o nome da minha mãe. A fundação, financiada por uma parcela significativa da minha herança, se concentraria em apoiar a pesquisa do câncer e fornecer recursos para crianças que perderam os pais devido a doenças. Parecia a maneira perfeita de honrar o legado dos meus pais. Enquanto eu vagava pelos espaços reformados, lembranças da minha infância se misturavam à tinta fresca e aos móveis novos. Eu havia removido a maioria dos traços da estética fria e moderna de Patrícia, restaurando o estilo acolhedor e confortável que minha mãe havia criado originalmente. Eleanor, que continuou trabalhando na Mitchell Development durante a transição, juntou-se a mim para um chá na varanda que sempre fora o espaço favorito da minha mãe. Seu pai ficaria muito orgulhoso, disse ela, observando a transformação. Ele estava tão preocupado perto do fim, não só com o dinheiro, mas com a possibilidade de seu legado ser distorcido. Ele já te contou o que o fez desconfiar de Patrícia? Perguntei. Eleanor assentiu. Foi algo pequeno, na verdade. Ele anotou tirando fotos da sua mãe do criado mudo quando pensou que ele estava dormindo. Quando ele a confrontou, ela alegou que estava apenas tirando o pó. Mas isso o fez pensar em outras mudanças que ela havia feito, em como ele havia se isolado. Conversamos por horas sobre o último ano do meu pai, preenchendo lacunas na minha compreensão. Eleanor compartilhou histórias que eu nunca tinha ouvido, incluindo como meu pai manteve contato secreto com muitos de seus velhos amigos, apesar dos esforços de Patrícia para cortá-lo. Ele nunca parava de falar de você, ela me garantiu. Cada conquista, cada ligação, esses eram os seus momentos mais brilhantes. O processo judicial contra Patrícia continuava em andamento. Ela permanecia presa, com o pedido de fiança negado devido à gravidade das acusações e ao risco substancial de fuga. Mason concordou em testemunhar contra ela em troca de imunidade de quaisquer acusações acessórias. A situação de Lindsay era mais complicada. Avaliações psicológicas sugeriram que ela havia sido severamente manipulada pela mãe ao longo da vida, criando uma dependência doentia. Ela estava fazendo terapia enquanto estava hospedada com a irmã do pai biológico. Apesar do papel deles nos eventos dolorosos que cercaram a morte do meu pai, eu não conseguia abandonar Mason e Lindsay completamente. Eles também haviam sido vítimas das manipulações de Patrícia, criados em um ambiente de mentiras e materialismo. Depois de muita reflexão, criei fundos fiduciários para a faculdade de ambos, usando uma pequena parcela da minha herança. Os fundos fiduciários foram estruturados para incentivar a educação e a independência, valores que meu pai havia defendido. Mason já estava matriculado na faculdade comunitária, trabalhando para definir seu próprio caminho, longe da influência da mãe. A casa da família gradualmente se encheu com os itens que haviam sido guardados quando Patrícia os redecorou. Heranças de família retornaram aos seus lugares de honra, incluindo o relógio antigo da minha avó, que sempre ficava no hall de entrada, e a coleção de modelos de veleiros que meu pai e eu construímos juntos ao longo dos anos. 3 meses depois de voltar para casa, organizei uma cerimônia em memória do meu pai em seu clube de vela favorito. Ao contrário do funeral formal e impessoal que Patrícia havia organizado, o encontro foi íntimo e autêntico. Os amigos mais antigos do meu pai compartilharam histórias que nos fizeram rir e chorar, celebrando o homem que ele realmente era, em vez da versão higienizada que Patrícia havia apresentado ao mundo. Robert sempre dizia que a verdadeira riqueza de uma pessoa era medida pelas vidas que ela tocava, não pelos bens que acumulava, disse Walter, erguendo um copo em homenagem. Por esse critério, ele era o homem mais rico que já conheci. Ao ouvir as histórias, percebi o quanto eu ainda tinha a descobrir da vida do meu pai. Cada pessoa que falava revelava facetas dele que eu nunca tinha visto, ampliando minha compreensão do homem complexo e generoso que me criou. O processo de cura não foi rápido nem linear. Em alguns dias, a tristeza me dominava sem aviso. Em outros, a raiva explodia ao pensar nos preciosos momentos finais com meu pai que Patrícia havia roubado de mim. Saber que ela havia deliberadamente apressado a morte dele para obter ganhos financeiros era uma ferida que talvez nunca cicatrizasse completamente. No entanto, em meio à dor, encontrei presentes inesperados. A adversidade havia revelado minha própria força e resiliência.
Eu havia descoberto aliados em lugares improváveis e aprendido a confiar nos meus instintos, assim como meu pai havia me aconselhado anos atrás. Mais importante ainda, eu havia honrado os últimos desejos do meu pai, protegendo o legado que ele tanto trabalhou para construir. À medida que as estações mudavam, gradualmente estabeleci novas rotinas e tradições. As manhãs de domingo, antes reservadas para velejar com meu pai, tornaram-se meu tempo de trabalho voluntário em um grupo de apoio a crianças em luto. A temporada de festas, que eu temia enfrentar sem ele, tornou-se uma oportunidade de organizar um encontro para outras pessoas que perderam entes queridos. Numa manhã de primavera, enquanto eu estava sentado no escritório do meu pai, revisando propostas de fundação, me deparei com uma citação que ele tinha moldurado em sua mesa: a maior herança que um pai pode dar aos seus filhos são alguns minutos do seu tempo a cada dia. Apesar do seu sucesso e riqueza, o presente mais valioso do meu pai sempre foi a sua presença. Esse era o legado que eu mais queria honrar na minha vida futura, dedicando meu tempo e atenção generosamente a causas e pessoas importantes. O sistema judicial finalmente proferiu seu veredito sobre Patrícia. Ela foi condenada por múltiplas acusações e sentenciada a 20 anos de prisão. A notícia trouxe uma mistura complexa de emoções, não a satisfação triunfante que eu poderia ter esperado, mas uma sensação mais serena de que a justiça havia sido feita e que meu pai poderia descansar em paz. Cumpri minha promessa de visitar Mason e Lindsay ocasionalmente, encontrando-os em território neutro enquanto trabalhavam para construir vidas independentes da influência tóxica da mãe. Esses relacionamentos continuaram complicados, mas me lembrei da capacidade de perdão do meu pai e tentei incorporar esse espírito. Relembrando a jornada turbulenta desde aquele telefonema devastador sobre a hospitalização do meu pai até a vida pacífica que eu estava construindo agora, reconheci o quanto eu havia crescido. A dor me transformou, queimando a ingenuidade e substituindo-a pela sabedoria. A traição me ensinou a valorizar a autenticidade e a reconhecer a manipulação. A perda aprofundou meu apreço pela conexão genuína. O último presente do meu pai não foi a herança que Patrícia cobiçava tão desesperadamente. Tinha sido a verdade, dolorosa, mas necessária, e a oportunidade de resgatar não apenas seus bens, mas também seu verdadeiro legado de integridade e compaixão. Ao me encontrar junto ao túmulo do meu pai no aniversário de sua morte, coloquei rosas brancas, suas favoritas, ao lado da lápide. Cumpri minha promessa, pai, sussurrei. Sua história foi contada. Seus desejos foram orados. Seu legado continua. A jornada de luto e traição me ensinou que uma família nem sempre é definida por laços de sangue ou legais. Às vezes, ela é criada por meio de valores compartilhados, respeito mútuo e cuidado genuíno. Meu pai compreendeu essa verdade no final, tomando providências não com base em definições tradicionais de família, mas nos laços autênticos que ele prezava. Essa compreensão se tornou meu princípio norteador. À medida que avanço, escolho cuidadosamente quem permito entrar no meu círculo íntimo, agora valorizando o caráter em vez do charme, a substância em vez da aparência. A riqueza que meu pai me deixou me traz segurança, mas é a sabedoria adquirida por meio de nossas provações compartilhadas que se mostra mais valiosa para navegar pelas complexidades da vida. Se você sofreu traição na família ou se viu lutando pelo que é seu por direito, espero que minha história ofereça conforto e orientação. Confie nos seus instintos, documente tudo e nunca subestime o poder da verdade para eventualmente prevalecer. Conflitos familiares em torno de herança podem revelar o verdadeiro caráter das pessoas, muitas vezes de maneiras chocantes. Você já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que passou? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se esta história te ajudou de alguma forma, curta, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas que possam estar enfrentando desafios semelhantes. Obrigada por ouvir minha jornada da traição à cura. Lembre-se, às vezes, a maior força vem de sobreviver às nossas feridas mais profundas.